Para tudo, porque saiu o trailer da quinta temporada de Stranger Things. Finalmente foi vazado os primeiros 5 minutos de Stranger Things 5. E sim, galera, o Vecna tá planejando muita, mas muita coisa mesmo. E é incrível pensar quanta coisa você perdeu nesses primeiros 5 minutos, mas que de boca eu te conto. E não tá escrito o quanto que isso tá incrível, cara. Temos aí Lucas e Max correndo do Demogorgon, Eleven simplesmente voando e fazendo rajada sônica, a base dos militares, o Lucas sendo perseguido pelo Demogorgon, todo mundo chorando, mostrando que possivelmente alguém morreu, e a maior revelação de todas, o Will Byers sendo manipulado pelo Vecna. E o Vecna ainda pede um último serviço para ele, o que indica que esse tempo todo o Will trabalhou para o Vecna. E tem um detalhe escondido nesse trailer que eu acho que ninguém percebeu ainda. Então tudo isso e mais um pouco a gente vai estar explorando no vídeo de hoje. Então sem mais enrolação, bora! Primeiro, o que a gente já sabe, o volume 1 será lançado em 26 de novembro e o volume 2 em 25 de dezembro. E simplesmente já digo logo, não esperem tão cedo um trailer do volume 2, até porque estamos muito cedo para isso. A Netflix está prezando por fazer lançamentos e vazamentos do volume 1. Eu acredito que por enquanto não teremos nenhum trailer do volume 2 e tudo que estamos vendo nesse trailer pertence ao volume 1. Que para mim seria o foco dessa batalha, que acontece 18 meses depois do término da quarta temporada. Teríamos esse clima de fendas que não estariam sendo ignoradas, quarentena, exército e muito mais. E daí a despedida, e não só Vecna, teremos Demogorgon, claro. O trailer já começa naquele clima todo pesado, com o Vecna já querendo começar os seus ataques, o que prova que nesses 18 meses ele apenas estava se preparando. E ao mesmo tempo que ele fala isso, tá tendo uma baita de uma tempestade lá no mundo invertido. E daí a gente consegue ver a biblioteca pública lá do mundo invertido. Só lembrando que a antiga base do Vecna era a casa da família Creel, né, gente? E agora esse trailer tá fazendo a gente pensar que a base sempre foi em outro lugar ou agora foi mudada. E daí a biblioteca, onde o Demogorgon levava suas vítimas, em principal o Will, que foi levado na primeira temporada. Depois a gente tem a cena do Demogorgon circulando ao Vecna e ele em uma cena clássica em referência aos filmes americanos de faroeste. E deixa no ar a possível preparação dele sim para poder estar enfrentando alguém. E o que seria esse alguém? Será a Eleven? A gente só sabe que de fundo desse trailer foram colocada a música We Want to Live Forever, música clássica, e ela ficando de fundo no trailer acabou sendo perfeita. E se essa música estiver na série, mano, cinema. Temos ainda o Dustin, que ainda está sofrendo pela morte do Ed no final da quarta temporada, e estão xingando e batendo no Justin só por ele ter defendido o Ed, e o Ed é considerado como vilão. Temos bastante cenas também de Mike e Eleven, e eu vou ser sincero, eu gostei disso. Também temos outras cenas que representam muito esse clima de quarentena, de prisão. Achei super interessante também todo mundo juntinho, achei interessante os novos poderes da Eleven, que ela está simplesmente incrível, mostrando que ela está treinando para tudo isso, né galera? Agora focando no que importa, voltando, né, a gente sabe que tá todo mundo reunido de novo, e isso acaba meio que consertando o erro da quarta temporada, que era tá todo mundo separado, e agora tá todo mundo junto pra tá matando o Vecna. Daí temos o Mike usando um mapa que ele fez mesmo à mão, e usando as miniaturas de Dungeons Dragons para tentar brincar na vida real. Só que até a própria Eleven diz que, diferente do jogo, ele não pode mudar a realidade. Temos ali também a Fenrir Hawkins e Mundo Invertido ficando cada vez mais fina, e os efeitos especiais nesse trailer estão simplesmente incríveis, cara. Eu não vou mentir não. Ainda temos também a Nancy lavando as mãos de sangue, que inclusive não são dela. Ainda temos Dustin e Steven chorando e se abraçando. E por falta de participação no trailer, eu acho que o Jonathan vai ser o único personagem que não vai de arrasta aqui, tá? Ou será que não? Temos o arco de superação entre o Hooper e a 11, que a gente sabe que o Hooper ele é traumatizado com a perda da filha dele, então ele mal deixava a 11 sair em missões com ele, e agora a gente tem esse arco de superação, que inclusive é muito bom e mostra a evolução de ambos os personagens. De novo aquela referência ao faroeste, só que dessa vez com a 11, e ela consegue agora usar uma espécie de golpe que se espelha em um feixe de energia para fora do laboratório. E as melhores teorias apontam que essa foi uma tentativa da 11 de estar ou destruindo
o mundo invertido ou tá tentando fechar, né, essas fendas. E esse lance das mãos só traz mais a certeza de que veremos sim Eleven vs Vecna, independente de quando isso aconteça na temporada. Depois temos um momento desesperador do Lucas sendo cercado por um Demogorgon lá no corredor, e ainda nem casca grossa tirando um Demogorgon lá na base militar, e eu vou ser sincero que eu amei isso. Dustin e a galera lá no terraço, lá onde fica a área do rádio, e temos uma cena que acaba sendo muito épica. Porém, ela tem um detalhe que eu acho que ninguém percebeu. Tem literalmente alguém caindo ali. Quem você acha que é? Deixa aí nos comentários. Temos um carro com antena em alta velocidade e isso acaba sendo inevitável para a gente estar perturbando o Vecna ou até estar ajudando a estar derrotando ele. A gente já sabe que na quarta temporada foi os barulhos da Max que acabaram mexendo no Vecna e dessa vez provavelmente os nossos heróis vão estar utilizando essa frequência de rádio com o carro. Ainda temos o Lucas indo pro elevador para tentar salvar a Max, que ainda tá em coma, e um detalhe muito interessante é que ele ainda tá com a caixinha de música dela, para que tocando ela, a gente talvez de alguma forma consiga de que ela se recupere mais rápido. E depois de tantas cenas violentas, a gente chega finalmente no arco final desse trailer, galera. O Vecna chega e acaba com toda aquela palhaçada, faz o Will levitar até ele e diz que ele irá trabalhar para uma última vez para ele. E tudo isso só na quinta temporada de Stranger Things. Mas então, galera, se vocês estiverem realmente muito ansiosos para Stranger Things 5, já deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho de notificações, porque vídeo não vai estar faltando aqui sobre isso. E agora bora para os primeiros 5 minutos do primeiro episódio. Agora, mirando no foco, a primeira coisa que a gente tem que falar é que tá confirmado que quem sequestrou o William Byers da primeira temporada não foi nenhum Demogorgon, foi o Vecna. Esse fato pode sim ser refutado de um jeito ou de outro, mas os próprios produtores de Stranger Things já confirmaram que vão dar uma explicação boa, uma ótima explicação na temporada 5 de porquê que foi o logo Vecna que foi até o mundo normal e sequestrou o William na primeira temporada. E a gente já tem uma teoria base, já que o Vecna que foi apresentado nesses primeiros 5 minutos da quinta temporada já provam que sim, bate com aquele físico que apareceu lá, daquele sequestrador do Will na primeira temporada. E galera, presta atenção, não estamos falando do visual do Vecna atual, que realmente vai aparecer da quinta temporada, porque aquele Vecna já passou por muitas coisas, já está fortalecido, e esse Vecna que foi apresentado agora no trailer que foi vazado ontem, pertence no tempo de 1983, e sim, os criadores de Stranger Things vão fazer com que os primeiros 5 minutos da quinta temporada vão sim se passar naquela época, justamente para poder contar o que aconteceu com o Will no mundo invertido. E tropa, tem muita gente dizendo que naquela cena vazada no trailer de Stranger Things 5, naquele momento que temos aquela transição entre o mundo invertido e o mundo real, e tem alguma pessoa caindo ali do céu, enquanto o mundo invertido tá ali interagindo com o nosso, geral tá dizendo que aquela é Eleven, mas pra mim não, pra mim aquele é Will Byers. No caso, na minha cabeça acontece que, basicamente, quando o Vecna ou o Demogorgon, o que você acha melhor, sequestra Will e não devora, apenas o leva para o mundo invertido, esse seria o exato momento em que o Will ele estaria despencando do céu e estaria entrando pela primeira vez no mundo invertido. Claro, no momento do sequestro da primeira temporada. E não tem como não, galera. O Will, ele é simplesmente brabo. E ainda mais depois desse trailer. Pra mim, agora ele é o personagem mais foda de Stranger Things. E irmão, imagina você tá na floresta amazônica, só que praticamente um inferno, cheio de monstros, e você praticamente não pode se mover, porque senão vão saber exatamente onde você tá. E fora que você tá sem água, tá sem comida, tá sem internet, e também você ainda consegue ficar 7 dias sem ser capturado. Mano, tudo isso uma criança chamada William Byers conseguiu realizar. E galera, tem um momento que ele consegue até dar um tiro na cara de um Demogorgon. Nenhuma das crianças em nenhuma temporada da série conseguiu fazer sequer algum dano em alguma criatura, menos a 11, claro, que tem superpoderes. Só que fugindo do Demogorgon, infelizmente ele acaba tropeçando numa árvore e só pela queda acaba desmaiando, sendo capturado por ele e levado até o Vecna.
E galera, só aí a gente viu o quão de personalidade, de importância e de coragem que o Will ele tem. E sim, já foi confirmado que na quinta temporada ele terá uma baita de uma importância, sendo um dos personagens que irão mais influenciar na história em geral. E eu acho isso muito bom pro personagem, já que ainda tem muitos fãs dessa série que odeiam ele. Então, trazer ele com essa toda relevância e importância seria bom pros que gostam gostarem mais e pros que odeiam começarem a gostar. E quando a mochila do Will rasga e ele acaba caindo acidentalmente no chão, ele acaba claramente desmaiando. E quando a gente vai pro trailer postado na Netflix, a gente acaba tirando a teoria. Quando ele está acompanhado do Justin e mais algumas pessoas, já em sua forma crescida, claro, ele parece tratar a situação de um jeito como se ele já conhecesse aquele lugar. E sim, aquele exato lugar onde ele estava em pé chocado com alguma coisa, foi exatamente o mesmo lugar onde ele havia caído e desmaiado. E daí surge outra teoria. Será que o Will se lembra dos 7 dias que ele passou no mundo invertido? Daí podemos tirar duas teorias a mais. Ou ele se esqueceu basicamente de tudo que aconteceu e não consegue contar para ninguém porque justamente ele não possui memórias, ou ele tem memória sim e não quer contar para ninguém. Mas para mim, a primeira hipótese é a mais verídica. E também, para mim, ele tem realmente esquecido das coisas e só se lembrou quando ele chegou naquele lugar específico que era bem familiar para ele. E as memórias do Will vão ser uma chave importantíssima para a gente estar desvendando a quinta temporada de Stranger Things, já que elas podem ser sim uma porta de entrada para estarmos finalmente derrotando o Vecna. E é dito desde o início da série que o Will sempre foi um moleque muito sensível, sempre foi um moleque diferente de todos. E essa frase também é muito associada ao Henry Cavill, que se tornou depois, o Vecna. E ambos esses personagens, no caso Will e o Henry Cavill, o Vecna, têm personalidades muito parecidas. Não é que nem esteja dizendo que o Will ele vai se tornar mal, e sim que ele tem altas chances de ter poderes no universo de Stranger Things, até porque ele também teve a interação, claro, com o Vecna lá no mundo invertido, já que no sequestro dele, o Vecna utilizou ele para diversos experimentos, tempo suficiente para de alguma forma ele ter seu DNA alterado ou algo do tipo. E com aquele tubo que é colocado na boca do Will, a gente já sabe que aquilo ali é um experimento do Vecna para saber se ele consegue criar ovos de Demogorgon dentro do corpo dos humanos. E também a partir disso ele pode utilizar o Devorador de Mentes e controlar os seres humanos. E daí a gente já tira uma outra teoria, que é que basicamente, mesmo com o Will na quinta temporada estando totalmente livre do controle do controlador de mentes, ele ainda consegue sentir a presença do Vecna a partir do desconforto na sua nuca. Ou seja, o Vecna ele consegue influenciar não só o Will, mas se ele quiser, ele pode influenciar todo mundo, que é algo que ele realmente quer. Mas e aí, galera? Vocês têm mais alguma coisa para me contar? Deixa aí nos comentários as novidades que eu vou estar deixando um coraçãozinho no seu comentário. Então galera, deixa o like, se inscreve no canal e aperta o sininho para não perder mais nenhum vídeo de Stranger Things, porque eu vou estar trazendo todas as atualizações possíveis aqui. Então valeu tropa, paz, fui!